Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, consultor Power Platform aqui da Nitio, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode filtrar uma galeria no Power Apps usando uma entrada de texto. Então bora lá pro vídeo. Vamos lá pessoal, então eu tenho aqui um aplicativo, ele já está conectado a uma base de dados, tá? O nome dela é controle de credenciais. Para conectar a base de dados não tem mistério, é só clicar aqui no cilindro, pesquisar pela base de dados que você quer, no caso a minha é do SharePoint, então eu posso escrever aqui, ó, SharePoint, clicar, procurar aqui pelo site, e aí depois procura pela lista específica, né? Seleciona, depois é só escolher lá dentro da galeria. Beleza. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero colocar uma entrada de texto, eu quero fazer com que essa entrada de texto filtre alguma informação da minha base de dados que está na galeria. Então eu vou clicar aqui em inserir, vou escrever a entrada de texto, vou escolher a entrada de texto clássica, porque essa aqui é atual, né? Pode ser que dê algum problema ainda, é melhor não utilizar. Então eu vou usar a entrada de texto clássica. Vou colocar ela aqui, vou apagar o que está escrito na propriedade default, para não ter nada escrito. Ela já vai até funcionar, se eu escrever alguma coisa aqui já vai funcionar, mas ainda não está acontecendo nada com a nossa base de dados, tá? Beleza? Eu vou apagar aqui o que está escrito. Por boa prática, é legal a gente renomear também, tá, turma? Porque tem alguns objetos que a gente usa bastante, né? Vamos dizer, temos vários objetos desse aí dentro do aplicativo. É melhor a gente renomear para não se perder quando a gente for falar dele em algum código. Então, eu vou renomear essa entrada de texto. Posso renomear por aqui mesmo. Vou chamar ela de txt, underline, pesquisar. Deixa eu ver, pesquisar. Opa. Pesquisar. Beleza. E aí, eu preciso fazer o filtro dentro da galeria. Eu quero que a galeria seja filtrada pela entrada de texto. Pelo que eu escrever na entrada de texto, tá, turma? E é interessante a gente ver um ponto aqui, ó. Eu tenho a minha base de dados aberta, que é essa daqui, ó. E eu tenho algumas colunas diferentes. Podem ver, essa daqui é do tipo texto, essa é do tipo pesquisa, essa é do tipo pesquisa também, essa daqui é do tipo escolha. Eu vou usar essa daqui, ó, visitante cadastrado primeiro. Depois eu vou mostrar com as outras para vocês verem como que funciona. Então, beleza. O que eu preciso fazer aqui? Antes da base de dados, eu vou colocar aqui a função. Então, aqui atrás eu vou colocar a função filter. Essa é a função que eu vou usar. O que a filter faz? Ela pede uma base de dados, uma fonte, e depois você coloca um teste lógico. Tipo assim, eu quero filtrar pelo quê? Então, é isso que eu vou fazer. Primeiro, já tenho a base de dados, o parâmetro fonte eu já inseri. Se eu coloco um ponto e vírgula, o segundo parâmetro, ó, teste lógico. O primeiro parâmetro era fonte, o segundo agora é teste lógico. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero que o texto que eu escrever na entrada de texto filtre a minha galeria. Então, eu vou mencionar aqui o txt pesquisar. O que? O texto que eu escrever. Então, eu preciso colocar uma propriedade sobre o objeto aqui. Então, se eu coloco um ponto, ele traz aqui uma propriedade do objeto, que é esse ponto text aqui, ó. Ou seja, o texto que eu escrever dentro da entrada de texto. Beleza. Então, eu vou mostrar até de duas formas diferentes. Eu vou colocar um argumento aqui que se chama in. I minúsculo, N minúsculo. O que ele quer dizer aqui nesse caso? Então, o que eu escrever na entrada de texto vai ser filtrado, não importa em que parte do texto. Então, isso é muito interessante. Eu posso escolher, né, escrever alguma coisa, escolher o que eu quero escrever, e ele vai filtrar em qualquer parte do texto. Seja no começo, no meio ou no fim do texto, ele vai tentar filtrar, tá? E eu vou usar aquela coluna que eu falei que é visitante cadastrado. E essa coluna, por ser uma coluna de escolhas, ou seja, eu não escrevo, eu só escolho opções nessa coluna. A coluna do tipo pesquisa é assim e a coluna do tipo escolha é assim. A gente não escreve, a gente pode só escolher, né? Tem até como a gente colocar a opção na coluna do tipo escolha da pessoa escrever, mas o ponto é que você pode escolher lá. Então, toda coluna que tem essa característica tem uma extensão também. Ou seja, se você coloca um ponto, tem que colocar uma outra coisa, que é o ponto value. Você precisa colocar isso, tá? Se for uma coluna do tipo texto, não precisa. Pode ser só o nome dela, tá tranquilo. Agora, quando é uma coluna que tem escolhas, você tem que colocar esse ponto value aí. Senão não funciona, tá, turma? Eu fecho a função e aí a galeria retorna. Eu já posso testar. Tem aqui um triângulozinho, tá, turma? Que é um aviso de delegação. Inclusive aqui tá até vermelho, mas isso aqui não tá errado, tá? É só um aviso de delegação. Ou seja, em grandes quantidades de dados, algumas bases de dados, o SharePoint, por exemplo, sofre esse aviso de delegação. Pode ser que não funcione em grandes quantidades de dados. É isso que ele está falando aqui, tá? É uma informação que até cabe para um outro vídeo, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Mas o ponto é que esse aviso tem a ver com essa delegação aí, tá? Então a função filter sofre delegação no SharePoint, função in também, tá bom? Então, mas vamos testar aqui, tá, turma? Então eu vou escrever algum nome, vou dar um play,
vou escrever, na verdade, não vou nem escrever o nome, eu vou escrever só a letra G, por exemplo. Ele já vai filtrar tudo que tem a ver com a letra G. Ou seja, tanto no começo, ó, igual esses nomes, quanto, por exemplo, aqui, ó, esse nome é um perfeito exemplo. Tem a letra G no sobrenome. Então, aonde tiver a letra G, claro, no parâmetro do visitante cadastrado, né, na coluna do visitante cadastrado, tudo que tiver a letra G, ele vai filtrar, tá? Então, isso é muito interessante, mas pode ser que você não queira assim. Tem como você fazer diferente? Tem sim. Então, você pode colocar no filtro, ao invés de colocar desse jeito, você pode fazer diferente. Você apaga aqui primeiro e depois do parâmetro fonte, você pode colocar uma outra função aqui dentro, que se chama Starts With. A Starts With, ela fala o quê? Basicamente, começa com, né? A tradução. Então, ela quer pegar o começo da palavra, né? Do texto. Então, você pode colocar, você pode atribuir esse começo. Então, o primeiro parâmetro dela é o texto. Então, o texto vai estar dentro da coluna visitante cadastrado, ponto velho. E aí, o início vai ser o quê? Vai ser o que eu escrever na minha entrada de texto. Então, eu também posso fazer isso aqui se eu quiser. Tanto no meio do fim da palavra, né? Ou no começo, no meio do fim. Ou eu posso querer só no começo. Então, eu posso fazer desse jeito. Deixa eu pesquisar. Ponto text. E aí, agora, tem que fechar as duas funções, né? Não só Starts With, tem que também fechar a função Filter, voltou ao normal, continua com aquele vídeo de delegação, tá, turma? Por isso que tá assim. Então, agora, eu vou até apagar o G e colocar de novo, ó. Agora ele não tem mais aquele Godóis que estava no sobrenome. Só tem os que começam com a letra G. Se eu colocar, por exemplo, GU, aí sim, tudo começa com GU. Se eu colocar, por exemplo, GO, aí já não tem, porque é só no começo. Já não é qualquer parte do texto. Então, aqui já está funcionando dessa forma, turma. Olha que interessante. E aí, um outro ponto, um bônus aqui que eu quero mostrar é que a gente não precisa só colocar uma coluna. Tem como a gente colocar mais colunas. Então, eu vou fazer com mais colunas. Vou até usar aquela função in de novo. Eu vou tirar esse starts with e vou colocar a função in de novo, tá? Vou abrir aqui as funções, na verdade, só a função. Vou colocar in, vou colocar de novo aquele visitante cadastrado. Visitante cadastrado, ponto velho. Beleza, voltou a filtrar igual eu fiz da primeira vez. Aí, poxa, Gabriel, eu quero filtrar não só pelo visitante cadastrado, eu quero filtrar pelo setor também, eu quero filtrar pela área de acesso. Tem como eu fazer isso no mesmo filtro? Tem. A gente só precisa colocar uma outra, digamos, outro argumento aqui. Ao invés de simplesmente só fechar, eu posso colocar o argumento OR. Olha que bacana, a gente coloca o argumento OR, pode copiar esse da Tailwind, você pode copiar, txt pesquisar a Tailwind, e aí você dá um Ctrl V e escolhe uma outra coluna. Eu posso escolher aquela área de acesso, que também é uma coluna do tipo escolha. Na verdade, eu só vou usar colunas do tipo escolha ou pesquisa, tá? Para quê? Para trazer a informação .value aqui, ó. Se eu quiser mais um, posso colocar também. Coloco OR, dou um Ctrl V e coloco status da credencial também, que era outra coluna. Deixa eu escrever certinho aqui. Status da credencial, .value. Também uma outra coluna. Agora eu posso pesquisar pelas 3 colunas, não só por uma. De repente eu tô pensando aqui, vou colocar até para testar. De repente eu tô pensando aqui, quero pesquisar pelo nome, beleza. Gabriel, beleza, olha só. Só que um tá solicitado, outro tá reprovado. Então vamos supor que a gente tinha um monte de Gabriel aqui, Gabriel Luther, tal. Só que, poxa, eu quero pesquisar só os que estão como reprovada. Então eu poderia escrever reprovada. Então eu ia saber aqui, ó, reprovada. Tá vendo? Eu não quero pesquisar pelo nome, eu quero pesquisar pelo status. Quantos que estão em análise? Então, eu tenho aqui 3 em análise. Quero pesquisar quantos que visitaram determinada área de acesso. Então, RH. RH eu tenho uma só, que é a área de acesso aqui, que está exatamente nesse setor. Beleza, turma? Então, a gente consegue fazer vários tipos de filtro aqui dentro do Power Apps usando uma entrada de texto. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e também ative o sininho para receber mais notificações de vídeos como este. Então, até uma próxima.